Se algum sinal ou milagre de um profeta que os comprometia a servir outros deuses aparecia, ou se algum familiar ou amigo a isso os comprometia, esses homens deviam ser mortos. Se alguém de uma cidade atuava desse modo, toda a cidade seria reduzida a um montão de escombros. Não deviam ter relação com nenhum outro além do verdadeiro Deus, não suportar nada que, de algum modo, viesse a constituir um laço para os ligar a outros deuses. O capítulo 14 proíbe ao povo, como sendo os filhos do Deus vivo, imitar os hábitos profanos, sinais da dedicação dos idólatras aos seres impuros que eles adoravam. Deus tinha escolhido Israel para si, por isso não deviam macular-se cometendo coisas abomináveis. Eram um povo santo. Os dízimos e todas as primícias deviam ser oferecidas a Deus, sendo assim consagradas, cada qual as comeriam no lugar que Deus tivesse escolhido para ali habitar o seu nome. O mesmo mandamento tinha sido dado no capítulo 12, acerca do lugar onde essas coisas deviam ser comidas, acrescentando que os filhos, os servos e as servas ali participariam, aplicando-o também aos votos, às oferendas voluntárias e à oblação elevada. Essas ordenanças são muito notáveis. Ensina-se geralmente que havia um duplo dízimo, isto é, aquele de que se trata aqui não tem nada a ver com o dízimo regular para os levitas e ordenado em outras passagens da lei, que durante 2 anos o povo levava as suas diversas oferendas ao lugar escolhido pelo Senhor e comia e se regozijava, mas que no 3º ano convidava à sua casa o levita e o pobre. Amós, capítulo 4, versículo 4, mostra que havia em Betel alguma maneira especial de levar os dízimos. Seja como for, o que caracteriza Deuteronômio é que o povo se regozijava da bondade de Deus e associa a si os pobres, os levitas e os estrangeiros, enquanto que os sacerdotes, embora mencionados, são completamente ignorados neste relato. Veja os capítulos 12, versículo 6, versículo 7, versículo 11, versículo 12, versículo 17 e o 18. Também no capítulo 14, dos versículos 22 a 28. A porção dos sacerdotes encontra-se no capítulo 18, versículos 3 e 4. As primícias e os primeiros frutos do capítulo 12 não são indicados pelas mesmas palavras, nem no capítulo 14, versículo 23. O traço dominante de Deuteronômio é a comunhão e o gozo unicamente perante o Senhor, e não o serviço sacerdotal ou do altar. Podemos juntar aqui uma outra que se encontra no final do capítulo 14. Os dízimos do 3º ano deviam ser guardados em casa, e o levita, o órfão e o estrangeiro deviam vir comê-los, e o eterno Deus abençoaria aquele que assim fizesse em toda a obra das suas mãos. Aqui tudo era santificado como tendo sido apresentado ao eterno Deus. Reconhecia-se assim, por um lado, que o povo era dele, por outro lado, que tudo aquilo de que o povo gozava era dele, mas restituindo-lhes o que ele tinha dado. O israelita gozava, assim como toda a sua família, em comunhão com Deus, das coisas comuns a Deus e ao povo, dadas por Deus, oferecidas a Deus, e de que se gozava na presença de Deus, em comunhão uns com os outros, e o próprio Deus ali participando, porque tudo lhe era oferecido. Não se encontra aqui os sacerdotes que abriam um caminho para que o povo pudesse aproximar-se de Deus. Deus era honrado pela oferenda. Deus gozava da devoção do povo e o próprio povo oferecia
com alegria. Assentado perante Deus, na alegria da sua comunhão, como a mesma mesa, era o povo que gozava dos privilégios. No caso dos dízimos do terceiro ano, já não é a alegria do povo em família com Deus, mas sim a graça que traz o gozo àqueles que são estrangeiros ou estão em miséria, e aos servos de Deus que não têm herança. Os dízimos, o israelita os depositava à sua porta. Ele tinha o privilégio de agir em graça da parte do Senhor, comunicando aos seus pobres o que Deus lhe tinha dado. Não ia à casa do Senhor, mas convidava a viúva, o órfão e o levita para irem à sua casa, para se alegrarem, e o eterno Deus o abençoava. As relações imediatas do povo com Deus, em comunhão de família e em graça, são aqui muito notáveis. Os sacerdotes não são mencionados, os levitas são os objetos da liberalidade do povo, como não tendo herança. Veja o capítulo 15, versículo 19. No capítulo 15, ensina a cada membro do povo a considerar com liberalidade e com graça os seus irmãos pobres, sendo-lhes, aliás, esta consideração assegurada pelo ano sabático de descanso e da libertação, que se aplicava às dívidas e aos escravos hebreus, a dependência daquele que respeitava assim o eterno Deus nos seus pobres devia ser colocada em Deus. Ele abençoaria quem assim atuasse, segundo o seu mandamento, porque os pobres eram os seus pobres. O capítulo 16 põe o povo em relação com o trono do eterno Deus em Jerusalém por meio de solenidades nas quais Deus se rodeia do seu povo, abençoando o seu povo abençoado e feliz na libertação que Deus lhe concedeu sobre o seu governo. Este capítulo apresenta-nos 3 festas solenes: a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. O espírito de cada uma destas festas sugere algumas observações. A Páscoa recordava a libertação, mas a libertação da escravatura do Egito, quer sobre o pecado, quer sobre o poder de Satanás. Os pães sem fermento, a verdade no homem interior, são aqui os pães da aflição, o conhecimento de Cristo ou a aplicação de Cristo ao coração, sendo tudo acompanhado da libertação e da salvação. Quando toma a forma do arrependimento, e é o caso quando se trata de recordar a sua libertação, contém sempre algo de amargo. A alegria não é aqui o tema em questão. Saíram à pressa do Egito pelo poderoso braço de Deus e se foram felizes. Foi somente como sendo escapado, sentindo que foi pelo poder de Deus e tem a consciência do estado que tinha dado lugar a tudo isto. O povo comia a Páscoa durante a noite e pela manhã cada qual voltava à sua tenda. Entravam em suas casas com o sentimento da bondade de Deus, com o sentimento de que era uma libertação do mal sobre o qual eles tinham estado por causa da sua própria falta e para a sua própria ruína. A santidade é apresentada aqui no arrependimento e na libertação do mal, sob a forma de consciência e de julgamento do pecado. É uma obrigação? Já não ousa continuar no mal? Era-se cortado de Israel se fosse encontrado fermento em casa, enquanto que esta santidade é, em si mesma, a alegria dos remidos. O povo tinha o dever de sacrificar, de cozer e de comer a Páscoa no lugar onde Deus fizesse habitar o seu nome. Deus os congregava em volta da sua morada e ligava-os ao seu nome e a si mesmo. A sua nacionalidade e todas as suas recordações estavam ligadas ao culto do eterno Deus. Era uma outra salvaguarda contra a idolatria? Veja os versículos 5 a 7. Decorridas que fossem 7 semanas, o povo devia reunir-se de novo em volta do eterno Deus. Contava-se 7 semanas depois que a foice entrava em ação, começando a ceifar o trigo, depois do dia em que se começava a recolher
os frutos da terra prometida. Esperava-se o tempo perfeito da obra de Deus. O que caracterizava, antes de tudo, esta festa era que cada qual oferecia um tributo de oferenda voluntária, segundo a bênção de que o Senhor, seu Deus, o tinha abençoado. É o Santo Espírito e a bênção que dele decorre que este tipo nos apresenta. Não é somente a redenção, mas também o poder das coisas que dela resulta. Não, porém, na sua plenitude, porque era somente das primícias oferecidas a Deus. A oferta das primícias a Deus é a oferta do poder do Santo Espírito. Representam o remanescente de Israel, historicamente no começo do cristianismo, oferta sobre o princípio da redenção e da nova aliança, mas, de fato, os próprios cristãos se tornam as primícias da criação de Deus. Mas o efeito produzido pelo Santo Espírito, o efeito da sua presença em geral, é o que caracteriza esta festa. Não se tratava de oferendas voluntárias, a quando da festa da Páscoa, comiam à pressa e voltavam para as tendas. Mas o Santo Espírito criou a boa vontade nos corações renovados, e segundo o gozo dos frutos da promessa, segundo a medida da bênção do Espírito de Deus, esse coração pode e quer entregar a Deus as primícias do que ele contém e de tudo o que do que Deus nos tem dado. É o que acompanha sempre esta franca vontade, fruto do Espírito Santo. É por isso que eles deviam regozijar-se na presença do Senhor seu Deus. Os frutos da graça e do Espírito Santo, manifestam-se em alegria e em graça. A bênção manifesta-se no espírito de bênção, na alegria e na boa vontade da graça. Felizes e preciosos resultados. A alegria e o desejo de ver outros regozijarem-se decorrem sempre da graça, conhecida segundo o poder do Espírito de Deus. Por isso o adorador, o seu filho, a sua filha, o seu servo e a sua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva, deviam regozijar-se juntos, no lugar onde o eterno Deus tinha colocado o seu nome. Deus rodeava-se da alegria, o fruto da graça e da sua bênção. A recordação de ter sido ele mesmo escravo devia tocar o coração de Israel e influir na sua conduta. E o conhecimento da graça que o tinha libertado, quando estava nessa condição, havia comprometê-lo a atuar em graça para com os seus próprios escravos. Ao mesmo tempo, é exortado a observar os estatutos do eterno Deus, porque a presença do Santo Espírito, produzindo alegria, leva-nos à vigilância e à obediência. Nós gozamos da garantia e das primícias perante Deus, mas ainda neste mundo, onde esta vigilância e o julgamento de si mesmo são necessários. Quando a recolha da ceifa e da vindima estavam terminada, quando Deus tiver recolhidos os seus, que é uma figura do recolhimento da ceifa e da vindima, quando Deus tiver recolhido os seus, os tiver guardado no seu celeiro, e tiver aniquilado os seus inimigos, então a vindima, que é a vinha, então a festa dos tabernáculos, a festa de que é certa, não vimos ainda o antitipo. A Páscoa e o Pentecostes, embora todos os seus resultados não tenham ainda sido produzidos, tem sido o seu cumprimento quanto ao acontecimento que ali é assinalada. Mas a festa dos tabernáculos não teve ainda o seu cumprimento em nossos dias. Esta terá lugar quando Israel, restabelecido no seu país após o fim desta dispensação, gozar plenamente do resultado da promessa de Deus. A alegria, por conseguinte, é posta aqui em primeiro lugar, enquanto que a oferenda voluntária ocupava a primeira fila no que prefigurava a presença do Santo Espírito sobre a terra. Esta festa devia ser observada durante 7 dias consecutivos. É a alegria contínua, a alegria completa,
não segundo a medida da bênção, como no Pentecostes, mas sim porque Deus os tinha abençoado em todas as obras das suas mãos. É por isso que eles não podiam deixar de se regozijar. O Espírito próprio para esse dia pertence-nos, embora o cumprimento não tenha ainda tido lugar. Há uma alegria que se manifesta em nós em relação com a medida do resultado atual da presença do Santo Espírito. Uma alegria que exige vigilância e a marcha no caminho estreito. Alegria na qual a recordação do nosso pecado precedente fortifica em nós o espírito de graça para com os outros, e onde a presença do eterno Deus é especialmente assinalada. Há uma alegria conhecida no coração, embora as coisas que a produzem não estejam ainda cumpridas. Uma alegria que se refere ao tempo do descanso, em que o trabalho terá terminado, em que já não haverá necessidade de vigilância, nem recordação da nossa miséria, mas é para nós, para nos levar a partilharmos as nossas bênçãos com outros. A própria festa bastará para a alegria de todos. Tu te regozijarás na tua festa. Finalmente, o Senhor recorda o grande princípio destas 3 festas, a saber, de comparecer perante o eterno Deus 3 vezes por ano, levando oferendas ao Senhor. No verso 18 deste capítulo começa um novo assunto, os diversos, melhor dizendo, os deveres e os instrumentos utilizados para assegurar a bênção e executar os julgamentos necessários para esse fim. O pensamento é sempre de guardar o povo unicamente em relação com o eterno Deus. Eles deviam estabelecer juízes e magistrados às portas das suas cidades. Era proibido tudo o que pudesse conduzir à idolatria. E quem a tal os atraísse devia ser lapidado, isto é, morto à pedrada.